Boa noite. Quem tá chegando aí? Boa noite. Alô, alô. Quem está chegando? Sejam bem-vindas, meninas. Preciso do código aqui, mãe. A Dani já tá aí. Quem mais? Digita aqui pra mim. E anota num papelzinho, fazendo favor. A Vanessa. Sejam bem-vindas. Quem tem dúvidas aí hoje sobre formação de hábitos? Me contem. Quem aí está tentando mudar hábitos já há um tempo e acaba desistindo e quer saber mais sobre esse assunto? Fala eu aí nos comentários. E sabe o que eu quero saber de vocês? Quem já chamou as amigas para vir para cá? Façam esse favorzinho para mim agora, nesses minutinhos, enquanto o Instagram tá avisando o pessoal que eu tô aqui online. Cliquem nessa setinha para vocês convidarem as amigas para a gente falar sobre formação de hábitos. Por que é tão difícil formar hábitos? Por que a gente desiste no meio do caminho? E como que faz para parar de desistir? Obrigada. Quem mais que tá aí? Outra coisa que eu gosto de saber sempre de vocês, né? De que cidade que vocês estão acompanhando hoje? Já vi que tem bastante gente de Guarapuava e tem gente nova por aqui que tá me vendo pela primeira vez. Comenta aí pra mim, por favor. Primeira vez, que aí eu sei que você é nova. E vamos lá, vamos convidando todo mundo? Tô mandando convites aqui também. Que assim a nossa conversa ela fica mais dinâmica. São mais dúvidas que vão surgindo, umas vão aprendendo com as outras. E todas crescem juntas. Vamos lá. Ok. Enviados os convites. Vamos ver o que vocês responderam aqui para mim. De onde que vocês estão falando hoje, assistindo. E quem aí quer mudar hábitos? Começa me contando qual é o próximo hábito, assim, aquele hábito que tá como primeiro na sua lista que você tá precisando mudar. O que você tá precisando mudar aí? Já tem pergunta chegando, olha que bom. É pergunta? Não, não é pergunta, é solicitação. Cidelma, você quer entrar ao vivo aqui comigo? Sobre o que a gente vai falar? Primeiro você tem que me contar qual é o hábito que você tá querendo mudar aí, tá? Aí a gente... Eu dizer. O que você tá querendo mudar de hábitos? Conta pra mim. Então, assim, pra quem tá me vendo aí pela primeira vez, eu sou a Renata Mischa, eu sou nutricionista e trabalho no Slim 15 aqui em parceria com a Vanessa Personal, é um programa de 15 dias, com as minhas orientações para mentalidade, para hábitos saudáveis, para alimentação saudável também, e com os treinos da Vanessa de 30 minutos por dia, durante esses 15 dias. Além disso, atendo individual também, né, online agora, com a pandemia, tudo online, e os processos de coaching nutricional. Então, a gente tem aí como base, né, tanto do meu trabalho como no do Slim 15, a mudança comportamental. E para que isso dê certo, para que essas mudanças comportamentais funcionem, o que a gente precisa entender? O funcionamento do cérebro, né? Então, não resolve muito, assim, eu tenho visto em todos esses anos de formação como nutricionista, não resolve muito a gente trabalhar só com
informações sobre a alimentação. Ah, isso é bom, isso é ruim. Claro que as informações, elas são muito importantes. A pessoa tem que saber o porquê que ela está fazendo aquelas novas escolhas alimentares, por exemplo. Mas a gente precisa ir mais a fundo, precisa ir na mudança comportamental, tá? E é baseado no cérebro, funcionamento do cérebro. A alimentação, sou confeiteira e padeira, e daí está difícil, olha só. Então a Cidelma está querendo mudar a alimentação dela. Você quer entrar para dividir a tela aqui comigo, Cidelma, ou você apertou sem querer? Que aí você aparece aqui pro pessoal e a gente vai conversando, tá? Então, assim, o que acontece? Eu quero que vocês comecem já a mandar as dúvidas de vocês sobre isso, sobre formação de hábitos, sobre por que a gente desiste, tá? A conversa, o tema é esse hoje, tá bom? E enquanto vocês vão mandando essas dúvidas, eu vou passando o conteúdo aqui também, tá bom? O que acontece? Quando a gente... Ó, a Cidelma tá falando que apertou sem querer, né? Quando a gente repete certas ações, lá no nosso cérebro se forma um caminho, tá? Então, se a gente executa uma ação, lá no cérebro, os neurônios, né, que carregam as informações, eles executam um caminho. É como se essas informações tivessem um caminho para percorrer. E cada vez que a gente repete, esse caminho ele vai se tornando mais forte, os neurônios vão se aproximando e ele vai se tornando mais profundo. Então, o que isso significa? Que vai se tornando mais fácil a gente fazer de novo daquela forma, tá? Então, aquilo que você executou uma vez já se torna mais fácil do que aquilo que você nunca fez. É ou não é? Não tem coisas aí na sua vida que você pensava assim, ah, isso é tão difícil, mas quando você fez, você viu que nem era tão difícil assim? E aí, se você repetir mais vezes, vai se tornando mais fácil, porque é assim que o nosso cérebro funciona, tá? E aí eu quero saber de vocês, quem que já ouviu falar sobre os 21 dias para formar um hábito? Coloca eu ouvi, tá? Escreve aí pra mim, eu ouvi. Vocês já testaram essa teoria dos 21 dias? Quem já fez alguma coisa, já mudou a alimentação por 21 dias, já treinou, já bebeu mais água, enfim. O que vocês fizeram por 21 dias para que vocês conseguissem mudar hábitos? A Adriana tem uma dúvida aqui, não é tanto sobre hábitos, né, Adriana? Mas eu vou te responder no final, tá? Sobre a questão de ovos, a quantidade de ovos. Então vamos lá, me contem, quem que já testou os 21 dias? Ó, a Tiane tá falando que já ouviu e funciona. E por que esses 21 dias funcionam? Às vezes. Porque assim, ó, 21 dias, gente, é o mínimo, tá? Então a gente tem os estudiosos que começaram a pesquisar sobre isso, né? O primeiro deles, que foi o que lançou, digamos, a ideia dos 21 dias, ele era um médico que estudava pacientes amputados. E ele observou que levava 21 dias para a pessoa que foi amputada, que amputou um membro, perceber que aquele membro não estava mais ali. Então, ela ficava 21 dias ainda com a sensação de membro fantasma, tá? Então, dali se estabeleceu que tem que fazer, né, 21 dias, foram feitos mais estudos. E teve uma outra pesquisadora que ela comprovou, ela falou, não é isso. 21 dias para alguns hábitos, para algumas coisas, mas pode levar até 67 dias. Ó, eu já caminhei por mais de 21 dias e não funcionou, é o que a Adriana tá falando. Então, por que essa variação, né? Porque existe o grau de dificuldade desse hábito, o quanto ele é difícil para você, né? E existe também quais são os meios que você usou para se lembrar desse hábito, certo? Tem meios mais efetivos e tem outros que você vai começar a esquecer, vai começar a falhar, tá? Mas o processo que eu quero que vocês entendam é que a repetição, ela é muito válida, ela ajuda muito. Realmente, depois de tanto repetir, vai chegar um momento
que isso vai ser automático, tá? Que isso vai sair daquele tamanho esforço que você tem que se lembrar, né? Inclusive tem um vídeo muito legal que eu falo sobre isso, em mais detalhes, assim, que é o vídeo 5 passos para o emagrecimento sem neuras, e esse vídeo ele é um bônus que ele vai junto com o programa Slim 15, que agora tá encerrando as inscrições hoje, né? E às vezes eu coloco ele também no programa de detox de 3 dias. Então, assim, é um vídeo, é uma aula que eu não vendo, ela é bônus e só as pessoas que compram, né, que entram nesses 2 programas que têm acesso. Porque é onde eu falo de emagrecimento sem neuras, ou seja, fugindo do óbvio, fugindo daquilo tudo que você já sabe, que você já ouviu por aí, mas te dando realmente informações bem valiosas que vão além, que vão de coisas que você não tentou ainda. E no finalzinho desse vídeo eu te explico isso, que existe um grau de amadurecimento que a gente chega a ser inconsciente. Então, assim, a gente chega a ser autônomo naquilo que a gente está fazendo, a gente consegue chegar nesse nível de mudança e de forma inconsciente. Só que antes desse nível, precisa realmente de um esforço, de estar lembrando, tá? Ó, a Cidelma tá falando que ela já ouviu, mas ela não fez. E aí, meninas, surgiu alguma dúvida sobre essa questão da formação de hábitos para vocês me mandarem aqui? Podem perguntar, tá? Uma coisa que ajuda muito nesse processo, nesse período que você está ali testando, né, que você está repetindo até que isso vire automático, é ter o calendário com você, tá? Então, é riscar mesmo, assim, seu calendário. Você pode imprimir uma folha de calendário só para isso, só para os hábitos, por exemplo. E aí você vai observando para você não se perder em quantos dias você já repetiu, tá? Porque que pode ser um sabotador aí do seu processo? Que para que tudo isso aconteça, você depende da sua memória, né? Então, quando a gente tá nesse processo de aprendizado, a gente precisa da memória. E a memória, ela vai funcionar se você tiver muita clareza do porquê que você está fazendo essas mudanças. Só que mesmo tendo essa clareza, mesmo trabalhando a sua motivação, você estando super motivada, vai ter dias que você vai falar assim, tá, eu já tô consciente, eu sei que o que eu deveria fazer é isso, mas, hoje eu não quero fazer isso, sabe? Ou pior, né? Vem aquele automático, aquela sensação emocional muito forte, quando você vê, você já não fez, você já saiu dali, já desistiu. Né? Quem já lembra, assim, nitidamente desse momento, que, eu tava decidida a mudar, continuar com os meus hábitos, mas quando eu vi, eu já tava lá no meu automático fazendo outra coisa, né? Já não tinha comido o que era para comer, já tava comendo as coisas que não devia, ou já tinha faltado à academia, foi no impulso. Contem aí pra mim, por favor. Olha, a Márcia tá aqui. Márcia participou, né, do grupo de emagrecimento e tá falando que algo mudou em mim. Foi valorizar o momento da refeição, comendo, prestando atenção e deixando o garfo descansar enquanto mastigo para mastigar bem. Isso mesmo, Márcia. E aí você adivinhou o que eu ia entrar para falar agora, ó. O que acontece quando a gente confia na memória? As pessoas que estão vivendo momentos mais atribulados, no sentido de ter ansiedade, de viver na correria, de viver desconectadas, elas vão mais no automático. Por quê? A cabeça dela não está aqui no presente, né? A cabeça dessas pessoas, ela está lá na preocupação futura, lá na ansiedade, lá naqueles pensamentos que nem aconteceram ainda, naqueles medos. Então, é muito mais difícil que ela consiga ativar a memória nessa hora, né? Tipo, era um momento decisivo, importante, se eu seguia pro lado de cumprir meu hábito ou se eu fazia outra coisa. Só que como ela tá tão acelerada ou desconectada daquele momento, quando ela percebe, ela já foi lá e já tá fazendo outra coisa. Alguém aqui já se percebeu nesse tipo de situação? Ó, a Márcia complementou a resposta dela, ó, ficar saciada sem comer além do necessário. Foi um hábito que estou tentando mudar.
Mastigo bem, bem devagar para ficar saciada. Isso, né, Márcia? Isso aí. Então, o que faz toda a diferença pra gente conseguir, né, dar o andamento e parar de desistir com essas mudanças de hábitos? É prestar atenção, atenção plena, estar no momento. Se você estiver com atenção no momento, as chances de que você cumpra aquele seu compromisso de fazer realmente a mudança, de ir pelo lado certo, a escolha certa que você queria, elas são muito maiores, tá? Se você estiver sempre acelerada, preocupada com outras coisas, quando menos perceber, já vai estar lá no automático. Ó, a Cidelma se identificou aqui, né, de novo na situação, que ela já passou por isso, já se viu, né, lá no automático. E surgiu dúvida aí para alguém? O que também é importante nesse processo todo para vocês entenderem? Existem situações que são gatilhos para os nossos hábitos, né? São situações que a gente vive, que são repetitivas e que elas dão aquela deixa pro mau hábito acontecer, no caso, tá? Então, assim, espero que vocês tenham papel e caneta na mão aí hoje, gente, porque eu tenho tanta coisa para falar sobre isso. Olha só. O que vai acontecer? Tem locais que você passa e você fala assim, lembrei de ir lá e comer aquele doce. Ou tem pessoas que, né, que você é acostumada a sair, a conviver, a ouvir, enfim. E essa pessoa tá sempre te lembrando também de alguma coisa. E quando você tá na presença dela, você se concede fazer. Ah, não, mas se eu tô com essa pessoa aqui, hoje eu vou faltar o treino. Ou então, sabe, vou comer uma besteira. Situações, por exemplo, que acontecem no trabalho. Toda vez que eu me estresso lá no trabalho com o meu chefe, com tal situação, eu mereço comer isso daqui. Então, comecem a prestar atenção quais são os gatilhos, né, que dão aquela, tipo, desculpa, assim, para você se liberar para abandonar o hábito que você vinha construindo, tá? Então, a gente tem que saber, tem que ir observando e tem que ter consciência de quais são esses gatilhos, porque a partir desse momento de consciência, a gente consegue ir desviando, né, evitando, ou passar nesse lugar, ou estar com essa pessoa, ou pelo menos já se prepara mentalmente. Não, eu sei que se eu for lá vai acontecer isso, então eu vou lá, mas eu já vou preparada para fazer de outra forma, tá? Tá fazendo sentido aí para vocês? Quem tá gostando, põe coração aí pra mim, que aí eu já vou sabendo, né, se vocês estão gostando do assunto ou não. E tem mais um passo aqui que eu quero conversar com vocês que é muito importante, tá? Muito importante. Vocês sabiam que a gente tem ações que elas são ações de incentivo? Então, assim, a gente tem ações, atitudes, né, na nossa vida que elas são de incentivo. Ou seja, coisas que você faz e que você sente que você tá indo pro caminho certo, que você tá se incentivando, que você tá produzindo, que aquilo te faz bem, que aquilo vai te trazer retorno, certo? Então, são dois tipos de ações, tá? Ou essas de incentivo, ou a gente tem as ações de compensação. E ações de compensação, o nome já diz, né? Se eu preciso compensar alguma coisa, é porque não tá legal, não fiz direito, é ou não é? E quando a gente vive mais na compensação, né, a gente tem mais sentimentos negativos, né? A gente tá correndo atrás do prejuízo, a gente vive na urgência, a gente vive no estresse, na ansiedade, com a cabeça, né, desconectada do momento presente, como eu falei. Então, se você começar a perceber aí que você tá compensando muito, não deu, então eu vou ter que compensar aqui. Aquele momento que você teria do incentivo, daquela sensação boa de falar assim, hoje eu comi, sei lá, mais frutas, né? Como eu propus lá no desafio gratuito essa semana pro pessoal.
comi mais frutas. Isso dá uma sensação boa, né? De, nossa, eu tô fazendo algo por mim, eu vou ter um retorno, então eu vou continuar. Então vai te dando ânimo para você continuar mantendo aquele hábito e também para você criar outros hábitos positivos que também são de incentivo. Aí, se você faz o contrário, vive na compensação, você não vive esse momento tão positivo, que já era um incentivo, e você ainda vive os momentos negativos, né? Sensações de frustração por estar sempre correndo atrás do prejuízo. Fez sentido essa parte também, gente? Ou ficaram com alguma dúvida? Então, assim, para que você pare de desistir, quais são as ações que você tem que nutrir, né? Que você tem que regar ali todos os dias? As de compensação ou as de incentivo? Fala pra mim. Então, é bom que você comece a classificar aí no seu dia, né? Lista lá, mesmo que seja mentalmente, mas lista, assim, a maioria das ações que você tem feito, elas são de incentivo ou elas são de compensação? E daí, dá 10 minutos de live, eu já tô aqui ofegante, né, por causa do barrigão da criança que tá aqui crescendo. Eu não sei se vocês notam isso, mas eu começo a ficar ofegante depois que eu já falei rápido um pouco aqui com vocês, tá? Deixa eu respirar um pouquinho, a gente já retoma. Isso que tô só de 6 meses, imagina quando tiver de 9. Meninas, aproveitem que eu tô aqui, mandem as dúvidas de vocês, tá? Eu não sei se de repente pra vocês aí soa estranho, né? Por que a nutricionista tá falando tanto de cérebro e hábito e ações e pensamentos, né? Mas porque isso faz toda a diferença pra vocês, tá? E assim, cada vez que eu aplico, quanto mais eu aplico esse tipo de conhecimento pros meus clientes ou no Slim 15, né? Que não é um cliente que eu atendo individual, mas que ele assiste as minhas aulas. Cada vez que vem o feedback, eu tenho mais certeza que é aqui que mora a mudança, tá? É no pensamento de vocês, é a maneira como vocês se relacionam com esses pensamentos sobre comida, sobre exercício físico. Não é só pegar uma listinha de alimentos e sair seguindo, porque vocês conseguem seguir por quanto tempo, né? Por 3 dias, por uma semana? Depois não aprenderam nada e voltam 1000 vezes na mesma nutricionista, ou dali a pouco já estão tomando medicamento, já estão tomando suplemento, querem milagre e o milagre não vem, e o corpo cada vez vai ficando mais detonado, o metabolismo, cada vez vai ficando mais difícil emagrecer, né? Quando a gente faz essas loucuras aí. Então precisa trabalhar a questão de formação de hábito, tá? Olha só, a Adri tá falando, já aconteceu comigo, sempre às 4 horas eu tinha uma audioconferência na maior parte muito estressante, e quando acabava, me permitia um doce. Eu mereço, pensava. E hoje mesmo, fora desse contexto. A Tânia, como preparar o jantar com mais salada e verduras é um incentivo para mim. Olha, que bom, hein, Tânia? A Tânia, né, já tá aqui com a gente, tá lá no desafio gratuito, já dá para perceber, assim, Tânia, que você é uma pessoa que tem mais ações de incentivo, pelo menos com essa parte dos hábitos de alimentação, né? Então, vê como uma coisa vai puxando a outra. Quanto mais você faz certo, mais vontade de fazer certo você tem, né? Às 16 horas, tenho que me policiar para não achar que mereço um doce. Isso. E aí entra aquela questão, né? Já identificou a situação, então já tá mais consciente, já tá mais alerta e vai buscar uma alternativa para não cair, né, naquela mesma repetição negativa que acontecia antes, tá? Outra coisa legal que a gente não falou aqui hoje, legal, mas muito séria, né, gente? Eu acho assim que eu tenho uma forma de conversar com vocês que às vezes é muito sorridente, muito simpática. E é o meu jeito, né? Eu sou assim, de sorrir, de explicar, de estar sempre sorrindo. E talvez as pessoas não levem tão a sério quanto deveriam, tá? Então eu tenho esse jeito, mas o que a gente tá tratando aqui são assuntos muito, muito sérios, que causam dor nas pessoas, dor profunda, tá? Então, não perde oportunidade. Senta aqui na frente e anota o que eu tô te dizendo, coloca em prática que você vai ver o resultado assim como os meus clientes veem, tá?
Eu já vou ler esse comentário maior aqui da Atomic, mas só para eu não perder minha linha de raciocínio, que é uma coisa muito séria que a gente precisa, né, fazer, que vocês precisam conhecer, é a questão dos mini hábitos, tá? Então, como a gente está falando aqui de formação de hábito, por que é importante, por que é difícil mudar hábito, por que as pessoas desistem, eu quero saber de vocês o seguinte: quando vocês olham, né, quando vocês estão lá com a cabeça deitados na cama antes de dormir, preocupados com as coisas que vocês têm que mudar, por exemplo, né? Quando vocês pensam nessas mudanças, qual é a sensação? Que é uma mudança grande que precisa ser feita ou é uma mudança pequena? Quem tem que emagrecer aí, por exemplo, tem objetivo de emagrecimento. Eu quero mudar, eu quero emagrecer, mas parece uma coisa muito longe para você, muito difícil, muitos quilos, muito pesado, um sacrifício, ou é uma mudancinha só? Responde aí para mim. Mudança pequena ou grande? Enquanto vocês mandam as respostas, que tem um certo atraso para chegar aqui, eu quero lembrar vocês que hoje, em poucas horas, encerram as inscrições para o Slim 15, tá? Totalmente online, as aulas todas numa plataforma para você assistir, que é uma aula minha por dia e uma aula da Vanessa, que é de treino, tá? Então aproveita a oportunidade. Como tem bebê chegando aí, a gente não sabe quando vai ter novamente, tá bom? Estão chegando algumas respostas, quero aguardar um pouquinho mais. E, ó, a maioria que chegou aqui tá falando que é mudança grande, mudança diária, mudança grande. Desculpa. Ai, me afoguei com a água. E aí, o que acontece? Quando a gente tem uma mudança grande em mente, o que o cérebro faz? Ele encara isso como um grande desafio. Então, assim, se a gente associa essa mudança à palavra difícil, à palavra sacrifício, que normalmente a gente faz isso, né? Eu preciso mudar, eu tenho que mudar. Mas é um sacrifício, eu sei que vai ser difícil. Ele já não vai querer, tá? Ele já não vai querer nem que você entre em ação, porque ele já pensa assim: por que eu vou ter todo esse esforço se eu já sei que não vai dar resultado? É mais ou menos isso, sabe? Porque o que é difícil, né? Difícil, sente o peso dessa palavra. Difícil, ela já vem como se fosse um muro, assim, na nossa frente, muito alto, né? Então, a gente também precisa mudar essa forma de comunicar, tá? Por que a gente usa tanto, vai trocando tanto o difícil pelo desafiador? Porque um desafio, você sabe que você pode vencer, certo? Então, você precisa começar a encarar essa mudança de hábitos como um desafio, né? Vai ter um grau de dificuldade, mas eu vou transpor essa dificuldade. Eu vou ter uma satisfação no final. Já é mais leve para o seu cérebro encarar. E outra coisa, né, aprofundando um pouco mais nessa questão de mini hábitos, se você pegar esse sacrifício, esse desafio tão grande que você vinha pensando e conseguir fracionar em mini mudanças, vai ficar muito mais acessível para o seu cérebro querer fazer a mudança, tá? Então, comece com passinhos pequenininhos. Por exemplo, quem quer perder 20, 30 quilos, não pensa nesse momento nos 20, 30 quilos, tá? Pensa nos primeiros 3, pensa nos primeiros 2 que seja. Torna isso bem pequenininho, porque aí você vai atingir com mais facilidade, seu cérebro vai te dar mais impulsos para isso, tá? E aí, atingindo esse primeiro objetivo, você vai falar: opa, se eu já consegui isso daqui, por que não conseguir mais? E aí você vai com mais 2, com mais 3 e assim por diante. Mesma coisa exercício físico, né? Nossa, mas tem que fazer todo dia. Para quem não faz, por exemplo, tem que fazer todo dia. É um sacrifício muito grande. Não, começa fazendo então lá as vezes que você acha que soa melhor para você, né? Pensa nisso assim: não, todo dia não dá, é muito para mim. Mas eu consigo começar com 2 vezes na semana.
né? Vai ficando mais acessível para o seu cérebro. Ah, 1 hora não dá, mas eu consigo 10 minutos por dia. Então, se a gente for olhar para esse conceito de mini hábito a fundo, é você tornar aquilo até banal, sabe? Ah, eu consigo fazer 1 minuto de exercício por dia. Quem não consegue? Ah, é banal. Mas só para você criar aquela consistência, 1 minuto por dia sem falhar, sabe? E alimentação, mesma coisa, gente. Ah, eu não consigo beber 2 litros de água, mas eu começo a colocar 1 copo a mais no meu dia. Quem não consegue, né? Então chega a ficar ridículo ali pro cérebro ele ter que negar que ele, nossa, eu não consigo mais 1 copo de água. Claro que consegue, mas depois que você consegue esse um te motiva para conseguir 2 e assim por diante. Tá? Então esse é o conceito de mini hábitos, que é muito importante que vocês conheçam. Deixa eu voltar um pouquinho nessa pergunta grande que chegou aqui. Estou começando uma rotina vegetariana, porém tenho muita ansiedade e acabo não me sentindo saciada com minha nova alimentação. E acabo compensando com muitos alimentos que engordam. Quantos anos você tem? É que tem uma foto aqui que parece ser de uma criança. Quantos anos você tem? Só pra gente saber certinho aqui como te orientar, tá bom? De qualquer forma, a mudança para alimentação vegetariana é normal sentir mais fome, tá? E tem estratégias para você não sentir tanta fome assim. Eu acredito que essa ansiedade que você esteja dizendo aí não seja nem ansiedade, seja decorrente da fome mesmo, porque dá uma sensação ruim se a gente não consegue atingir um nível de saciedade. E isso é normal quando faz a transição para o vegetarianismo. Até você entender que o vegetariano pode comer porções maiores para sentir a saciedade. Então, vai comer mais vegetais, vai comer mais gordura boa para dar saciedade. Porque a carne, ela dá muita saciedade, ela demora muito para ser digerida. Então, quando a gente tira a carne, é normal aumentar as porções, tá? Para alcançar aquele nível de saciedade. E então a gente tá falando em nível de saciedade e em calorias também, tá? Porque daí os vegetais, por exemplo, eles são mais baixos em calorias. Por mais que você coma bastante, se preencha, você se sinta saciada, pode ser que logo você esteja com fome. Então, eu não sei se é realmente ansiedade isso que você tá tendo ou se é a fome mesmo batendo, tá? Mas é questão aí de você ter um profissional que entenda do processo para te ajudar, para te auxiliar, porque sozinha realmente as pessoas acabam tendendo mais a ir para alimentos calóricos que vão resolver rápido o problema, mais carboidratos, acabam ganhando peso mesmo, tá? Então o risco é maior. Tenho 19, ok. Isso aí, procura um profissional para te ajudar nesse período, que assim, provavelmente com uma consulta você já consiga sanar a maior parte das suas dúvidas. A transição às vezes não tem uma necessidade de estar sempre consultando, como por exemplo o processo de emagrecimento, que é uma coisa mais longa, tá? Que precisa de mais atenção. Aí, meus amores, quero saber das decisões de vocês aqui nessa nossa live. De tudo que vocês ouviram hoje, o que vocês decidiram fazer diferente a partir de agora? Vou guardar a resposta aqui, hein? Dos hábitos que vocês querem mudar aí, caiu uma ficha para vocês do que vocês podem fazer de diferente para que essa mudança dê certo de forma mais rápida, que entre no automático de vocês sem tanta desistência assim? Ó, a Danusa tá falando 1 passo por dia, isso. Então, o processo de mudança de hábito envolve muito também a autocompaixão, né? Porque assim, vai ter vezes que vai falhar, que a memória vai falhar, né? Que você vai agir mais no automático.
Então, é aquela questão de saber que quando isso acontecer, não é jogar tudo pro alto e falar, ai, não dá, é difícil, não consigo. Não, é lembrar que é um processo, e um processo tem uma certa duração, né? Então, você retoma de novo no outro dia, tá? A Dani, as frutas sempre foram minha dificuldade para a alimentação. E aí, Dani, qual foi a decisão de hoje? Depois dessa nossa conversa aqui. Aí, eu quero falar uma última coisa para vocês que... Até vou mostrar aqui para vocês como que eu faço. Olha só. Tem um sisteminha que eu faço, depois vocês vão entender por que eu tô mostrando isso, tá? No final tudo se encaixa. Que para aproveitar melhor, assim, o conteúdo dos livros que eu leio, tá? Então, no momento, por exemplo, eu vou mostrar esse exemplo aqui, tá? Não sei se tá dando pra ver, que tá com bastante reflexo. Então, tem esse livro aqui, Os Segredos da Mente Milionária. E eu fui tirando insights dele, porque a gente lê um livro, às vezes ele causa, né, uma transformação. Normalmente, se é um livro bom, ele vai causar uma transformação em você. Mas passa um tempo, a pessoa vai lá e ela esquece daqueles aprendizados, né? Ela muda algumas coisas, mas às vezes ela esquece coisas importantes que dizia naquele livro. Então, o que eu comecei a fazer quando eu percebi isso? Falava, nossa, esse livro é muito bom, mas eu já li outro e já esqueci algumas coisas. Então, eu comecei a tirar os insights mais importantes e colocar assim em papeizinhos, tá? E aí, ó, eu vou enchendo um potinho. E eu me comprometi a todas as manhãs tirar um papelzinho desse e ler o papelzinho, tá? Para aquilo guiar o meu dia. Então, se hoje vocês fossem ler, por exemplo, deixa eu dar um livro bom aqui para vocês lerem. O Peso das Dietas. Ou se vocês fossem ler... deixa eu ver... Qual que eu quero que vocês leiam? Fazendo as pazes com o corpo. O que vocês fariam? Iriam tirando os insights que vocês acharam que fizeram mais sentido, que mudaram mais a mentalidade de vocês, colocando nos papeizinhos. E depois que termina de ler o livro, você vai seguir em contato com esse livro, tirando todos os dias um papelzinho para você ler, tá? Vai ler, vai refletir sobre aquela leitura ali. E no meu caso, eu tento que esse papelzinho guie todo o meu dia, tá? Para eu ficar com isso bem presente na minha cabeça. Às vezes eu faço posts baseados no, né, para vocês, baseados no que eu li ali. E hoje, olha que interessante. Hoje eu peguei o papelzinho do dia e eu falei, nossa, olha que legal. Tudo a ver com o que eu vou falar na live de hoje. Então, vou mostrar. Eu deixo o papelzinho do dia pregado aqui, ó, tá? Para eu ler mais vezes. E olha o que dizia o meu papelzinho de hoje, que é desse livro aqui que eu mostrei. É hora de parar de necessitar e passar a conduzir. Então, gente, como que vocês vivem aí, né, na questão da mudança do hábito? Os pensamentos normalmente são, me corrija se eu estiver errada, mas normalmente são, eu preciso emagrecer com urgência, né? Eu preciso mudar isso, eu preciso fazer mais exercício físico. Sempre precisando. Mas aí, na hora de agir, continua tudo no automático, né? Faz aquelas tentativas algumas vezes, mas aí segue de novo no automático. Então, eu quero deixar isso aqui como recado para vocês também, para vocês anotarem aí. É hora de parar de necessitar e passar a conduzir, tá? Então, como que você vai fazer para conduzir a sua mudança de hábitos, né? Parar de necessitar, falar eu preciso, começa a falar eu vou. Tira esse preciso da frente. Eu vou, tá? Eu vou fazer. Ok? Deixa eu ver o que vocês responderam aqui. Então, a Fran me respondeu ali, ó, que ela vai... A Fran não, a Dani, desculpa, que agora eu já vi a Fran chegando aqui. Depois do desafio, e hoje principalmente vou adicionar na minha rotina diária a fruta, né, que era a maior dificuldade. Muito bem, lembra que é um mini passinho nesse começo e depois você vai se empoderando e vai fazendo mais, tá? Me dá notícias sempre, viu, Dani, de como que tá indo.
A Cidelma decidiu hoje aqui, então, que ela vai diminuir a quantidade de pão. Ai, adorei que você usou a palavra diminuir e não cortar. Adorei. Que é isso, tá? Começa de leve, vou diminuir, vou incluir mais coisas. E dessa forma vai equilibrando sem precisar aquele sentimento de perda do pão, que também não é legal, que a gente sempre conversa aqui, né? Também não ajuda nesse processo. E deixa eu ver. Melhor horário para comer frutas. Melhor horário sempre combinado com algum outro grupo alimentar, tá? São poucas as frutas que você vai comer livremente sem combinar com outro grupo. Então, independente ali do horário do dia, você sempre vai combinar com proteína, com gordura boa, com fibra, com oleaginosas, com o seu iogurte natural, enfim, com outro grupo alimentar, porque você vai conseguir aproveitar tudo de bom que tem na fibra e não na fruta e não deixar que ela cause impacto na sua glicemia, tá? Principalmente quando a gente sobrecarrega a rotina, assim, né, Fran? Quando a gente sobrecarrega a nossa rotina, a gente tá sempre precisando, né? E não conduzindo. Adri já está fazendo. Adri, você tinha feito aquela pergunta sobre o ovo no começo. Repete, por favor, ela aqui pra mim, que eu já não tô lembrada tão certinho assim da pergunta. Ok. Danusa, qual a opinião sobre jejum intermitente? Vou falar pra vocês, também não é o tema de hoje. Gente, mais alguém tem dúvidas sobre formação de hábitos? Sobre o novo hábito que você quer implementar na sua vida ou algum que você não tenha conseguido no passado? Aproveita e coloca aqui, tá? Enquanto isso eu vou respondendo as outras questões das meninas. Sim, sobre a questão do livro, Fran, eu entendi. Isso aí. Sobrecarregados e quero retomar os hábitos. Isso aí, Fran, passe a conduzir de novo, tá? Então, eu vou retomar os hábitos. Quero, preciso, vou tentar. Não é a comunicação certa nesse momento, tá? Então, risca tudo isso e coloca eu vou. Eu vou já te empodera ali no falar. Eu vou fazer, tá? E quem mais que falou alguma coisa aqui? Ah, tá. Jejum intermitente. Era isso que eu ia falar, que a Danusa quer saber, né? Danusa, assim, ó. O que acontece com o jejum intermitente? A pessoa precisa ter um acompanhamento e precisa ter um grau de maturidade, ou seja, ela estar num nível de reeducação alimentar, né? Bom, tá? Então, o jejum ele é muito válido para muita coisa, ele é ótimo, ele é indicado para várias coisas. Eu mesma indico para algumas coisas, mas não da forma como a maioria das pessoas faz. Ah, leu na internet, pega e sai fazendo. E ainda come muita coisa errada, muita tranqueira, né? Tá com o paladar ainda viciado em doces. Então, não é dessa forma que faz, porque isso vai gerar sofrimento em você, tá? Vai gerar sintomas, tem um risco muito grande de gerar compulsão, porque toda restrição pode gerar compulsão depois. Então, fiz low carb muito tempo, fiz jejum muito tempo, e depois a pessoa tá compulsiva, isso é muito sério, tá? Como é a maneira correta, digamos assim? Eu gosto de conduzir a pessoa num processo onde primeiro ela vai melhorar a alimentação, vai se livrar de tudo aquilo que faz mal pro organismo dela, ter uma alimentação mais natural, construir esses hábitos, já estar adaptada com hábitos saudáveis. Se ainda for preciso, se ela ainda nessa primeira mudança não conseguiu o objetivo dela, porque normalmente já consegue, não precisa nem de low carb, nem de jejum, nem de nada. Mas se ainda não conseguiu, entrou num efeito platô, não tá mais emagrecendo, aí eu vou propor primeiro uma low carb, para ela adaptar com menos carboidratos. Adaptada em low carb, o nível de fome diminui, isso é natural. E aí ela faz jejum sem nem perceber, tá? Aí ela entra em jejum natural, sem ficar olhando no relógio, sem ficar preocupada em quantas horas de jejum que ela tá fazendo. Então, é dessa forma que quando eu indico acontece. Mas, como eu sempre gosto que vocês saibam, tem como ter resultado sem precisar passar por tudo isso, tá? São raras as pessoas que a gente precisa submeter a restrições assim, certo? Você já tá fazendo? Você já tentou alguma vez?
Tá com acompanhamento de alguém para esse jejum? Olha, a Fran já escreveu bem grandão. Vai retomar os hábitos, isso aí. A Adriana... Ups, cadê? Depois você me responde. Quando eu perguntei, não lembrava que a live era sobre hábitos. Sem problema, Adri. Tô aqui, se você quiser perguntar agora. Eu só não quis quebrar o assunto, né? O raciocínio ali naquela hora que a gente recém tinha começado, tá? Entendido, Grata. Iniciando essa semana. E daí você tá controlando horas, é isso? Pessoal, vou aproveitando aqui, então, enquanto a Danusa me responde, para falar para vocês que no sábado a gente tá aqui de novo com live, vamos divulgar certinho para vocês. Façam o favor de pensar nesse momento agora nas pessoas que podem se beneficiar ouvindo o conteúdo de hoje e enviem para elas essa live, tá? Tem uma setinha aqui, vocês podem enviar. Vou deixar salva no IGTV, então vocês podem vir no IGTV, marcar a pessoa depois, tá? Esse vídeo vai estar no nosso IGTV, você marca o nome da pessoa, porque essa é uma forma, né, de contribuir também com o conteúdo que eu dei aqui pra vocês. Espero ter ajudado, clareado um pouquinho, dado uma luz aí no fim do túnel de quem já tentou muita coisa e acabou desistindo. Quem se sentir à vontade aí para fazer também uma outra coisa que eu acho que é muito legal, faz um print dessa tela agora e compartilha no seu story. Fala qual foi o maior aprendizado que você teve aqui hoje, porque dessa forma eu consigo ajudar mais pessoas, tá? As pessoas que vão ver o que você aprendeu vão falar, nossa, que legal. Vão vir aqui olhar qual é o conteúdo que eu tô passando, que a Vanessa tá passando, tá? Deixa eu dar um sorriso para você fazer print pra eu não sair falando, tá bom? Sim, a Danusa tá com acompanhamento, é isso? Muito bem. Gente, quem quiser saber mais sobre o Slim 15, que as inscrições encerram hoje, né? Que tem muito mais lá dentro do que isso que a gente vem falando aqui nas lives. Tem muito conteúdo, muito transformador. Manda um direct, tá? Que a gente fala, eu e a Vanessa, a gente tá disponível, últimas horas de inscrições. E aí a gente se vê no sábado, nas próximas lives, se vê nos posts, comentem, compartilhem. Sabe por quê que a gente faz isso? É dessa forma que a gente conhece as necessidades de vocês. Quando vocês comentam lá, a gente posta alguma coisa, alguém vai lá e fala. Então isso já dá ideia para fazer mais posts, para fazer mais lives, para fazer mais vídeos. E dessa forma a gente vai ajudando cada vez mais, tá? Muito obrigada pela presença hoje. Boa noite. Bom descanso.